trouxeram a presença e que dignifica essa cerimônia com as suas presenças, dizendo muito obrigado pela gentileza e pelo desejo de conversar um pouquinho conosco sobre esse tema que, já disse, é de suma importância, mas fundamentalmente sobre essa perspectiva de ações afirmativas que está imbricada, que está subordinada à realização e à construção da Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares. E talvez alguns aspectos, alguns tópicos possam delimitar já de início o quanto de certeza tem nessa tradução da Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares como efetivamente uma realização importante do traço da ação afirmativa. E a característica central que sempre conduziu as nossas conversas e fundamentalmente os nossos trabalhos é o fato de que a Zumbi dos Palmares é e foi, como não poderia deixar de ser, uma realização de utópicos. Foi uma realização de pessoas que, num primeiro momento, estavam indignadas com o horizonte à sua volta, com o cenário à sua volta, pessoas que estavam inconformadas com a condição desse tema à sua volta e pessoas que tiveram a possibilidade de, através da educação, consolidar e melhorar o seu conhecimento e a sua compreensão sobre esse tema muito importante. De modo que a Universidade Zumbi dos Palmares, logicamente que ela esteve posta na trajetória de toda a discussão do movimento negro no nosso país, não restam dúvidas, e eu até aproveito a oportunidade para fazer uma homenagem que eu imagino seja importante e oportuna, e que talvez devíamos ter feito antes, mas eu me recordei agora. Eu aproveito esse momento para fazer uma homenagem a uma das grandes personalidades que, em grande medida, antecedeu essa discussão, é um paradigma importante dessa discussão, que trouxe contribuição fabulosa, extraordinária nesse tema, e que nos deixou recentemente, mais precisamente no dia 16, que foi o deputado Adalberto Camargo. Adalberto Camargo, um deputado e uma pessoa que nós tivemos a satisfação e a alegria de conviver primeiro com a sua história e depois com a sua presença. Um deputado e uma pessoa que foi talvez a peça mestra nessa intervenção desse tema como perspectiva e na sua representação simbólica como possibilidade, e que ainda do alto dos seus 85 anos, até algumas semanas atrás, poderia não haver ouvintes quando se discutia de um tema de negros, mas seguramente o deputado Adalberto Camargo estava em todos os espaços, em todos os eventos que discutiam o tema negros, ainda que tivesse uma só pessoa, essa pessoa seria Adalberto Camargo, do alto dos seus 85 anos. 4 mandatos de deputados federais, lá em 1950, o primeiro negro a fazer esse contato, essa aproximação com os países africanos, e o primeiro negro, e um dos grandes negros, bem sucedido empresarialmente. Em 1950, Adalberto Camargo já era praticamente um milionário como resultado do seu trabalho de empreendedor, de ser aquela pessoa, aquele indivíduo que acreditava no seu sonho e nas suas potencialidades. Então, eu quero também, em grande medida, dedicar esse evento, essa cerimônia, mas o sucesso da Universidade Zumbi dos Palmares a Adalberto Camargo, e para os amigos de Adalberto Camargo, a missa de 7º dia será no sábado agora na igreja da Nossa Senhora do Rosário, ali no Pacaembu, no Largo do Paissandu, no centro ali da cidade de São Paulo, perto do Anhangabaú. Doutor José Vicente, a gente a EMAF, hoje aqui é comandada pela Leonora Borrepé, Schweitzer, a gente vai providenciar para que essa fita chegue aos familiares do deputado, para que eles tomem conhecimento aí da menção e da homenagem feita. Eu agradeço e
É muito pouco, mas pelo menos nesse momento é o que podemos fazer. Mas nós negros, todos nós negros, e posso dizer com bastante certeza, todos os brasileiros devem muito ao que representou Adalberto Camargo e ao que pode ser como referência Adalberto Camargo para o futuro que está chegando. Mas, enfim, eu estava comentando sobre alguns traços dessa afirmatividade da Zumbi dos Palmares. E o traço central foi, então, e é, em grande medida, o inconformismo. Não é? O que move e deve mover as pessoas sempre é o inconformismo. Ninguém pode se conformar com uma situação adversa que esteja à sua frente, ao seu lado, atrás de si, mas menos do que conformar-se com ela, se puder, tem que tentar superá-la, principalmente para melhorar. E nós éramos, então, um grupo de jovens estudantes da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. São Paulo tem uma escola muito tradicional, muito famosa, Escola de Sociologia Política, né? E que ali é que se fazia, à época, coisa de 15 anos atrás, grandes discussões políticas acerca de conduções para os mais variados temas, para o país e também para esse tema negro. E coincidentemente, um grupo de jovens negros se encontrava nessa Escola de Sociologia Política, discutindo e debatendo os caminhos e saídas para a crise. E foi muito importante, porque naquele momento nós estávamos praticamente saindo da primeiro Constituinte e em seguida a Constituição de 88, e os reflexos daquilo estavam sendo internalizados nos mais diferentes discursos e debates. De modo que esse grupo de pessoas se encontraram nessa Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e a Escola de Sociologia e Política tinha uma característica muito importante. Primeiro, que todos os temas ali eram discutidos, e segundo, que por natureza era uma escola diversa. A Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o local de São Paulo, né, para vocês terem uma ideia, quem não conhece, em São Paulo tem uma área central, que é a área em que se reúnem as prostitutas e os travestis, principalmente no período noturno, e a escola ficava no meio e todos eles ainda iam fazer ali, tomar água, tomar café ou se preparar para a sua vida agitada noturna dentro da escola. Então, para se ter uma ideia da diversidade presente e viva que todos nós tínhamos a possibilidade na Escola de Sociologia e Política. E de A a Z, esquerda, direita, centro, meio, enfim, não tinha como você ficar indiferente na Escola de Sociologia Política, principalmente naquela época. E a discussão que se fazia era justamente essa, que todos os temas estavam sendo discutidos na sociologia política, e menos o negro. Ou pelo menos o negro não estava sendo debatido com bastante profundidade. E disso, esse grupo de jovens negros foram instados a também fazer essa participação e fazer esse debate. E a Escola de Sociologia Política tinha e tem ainda uma tradição muito importante, que é o seguinte: o grupo de pessoas tem que apresentar um projeto de intervenção dentro de um fato social. A monografia da ESP daquela época era justamente essa: olha, vocês podem tratar de escolher e delimitar um tema social, e vocês podem tratar também de apresentar a solução para eles. E foi dentro dessa perspectiva que esse grupo de jovens convergiram, em razão da sua convergência de pensamento, mas principalmente do fato de serem todos negros, no sentido de tentar construir uma resposta possível, no limite de um estudante de sociologia, para esse tema negros. E disso resultou a necessidade de aprofundar nos debates, nas discussões, na teoria sobre esse tema, principalmente do ponto de vista sociológico. E o que se discutia na época era justamente uma dicotomia muito definida e muito conhecida. Olha, a gente sempre tinha isso em mente e brincava bastante. O negro é que nem morcego, né? O morcego, como diz aí na máxima, ele não entra no céu, né? Porque, quer dizer, ele não entra no reino dos pássaros porque mama, e não entra no reino dos mamíferos porque voa, né? E o jovem negro era nesse sentido, porque ele não conseguia acessar a universidade pública, porque tinha uma trajetória acidentada que não permitia ele disputar esse espaço de igualdade de condições. E também não entrava na universidade privada,
porque, em regra, até em razão dessa deficiência na trajetória, ele conseguia o